Eu acredito que quando eu falo que estava na nossa veia desde a infância, eu costumo falar que a minha mãe de criação ali, ela estava me preparando para os desafios que eu ia enfrentar. Minha mãe fazia pamonha e a gente tinha que sair vendendo pamonha na cesta. Cidade do interior, né? Tá, Uhum. todo mundo é super tranquilo, era super tranquilo de sair. Então a gente já sabia vender. Acho que a gente criou muita casca também ao longo do caminho. As coisas nunca foram fáceis nem para mim, nem para o meu marido, que é meu sócio, né? Então a gente já tinha uma casca. Óbvio que não foi fácil, mas a virada de chave que eu coloco, que foi realmente quando a gente viu que a coisa começou a andar, foi quando a gente parou de terceirizar a culpa. Uhum. A culpa era do negócio que era ruim, a culpa era dos clientes que não vinham, do cara que vendeu o negócio para a gente. Não, a gente assumiu a responsabilidade, então a culpa era nossa. A gente tinha que fazer acontecer. Uhum. Quando a gente entendeu que só dependia da gente, que ninguém ia vir para nos salvar, não ia ter fada madrinha, não ia ter nada disso, a gente começou a colocar as coisas cabeça no lugar primeiro, vamos fazer acontecer e um passo de cada vez. Mas é aquela coisa que eu falei, a melhoria contínua para mim, ela é muito latente, porque cada vez eu posso fazer um pouquinho mais e aí fica melhor, sempre melhorando. Isso eu levo até hoje. Acho que isso é um dos que foi determinante para o nosso sucesso mesmo e crescimento até hoje. Um pouco, fazer um pouco cada dia, mas muito bem feito. E cada cliente que entrava naquele lugar, quando entrava, a gente oferecia assim o nosso melhor mesmo, porque era pessoas enviadas por Deus. Então a gente tratava o cliente como rei, como eu Uhum. gostaria de ser tratado. Eu acho que isso fez toda a diferença no negócio. E aí, um ano depois, era outra lanchonete. Com certeza. Um ano depois, a gente começou o boca a boca em cidade do interior acontece muito, né? Uhum. Então, a gente começou a cair no gosto do pessoal. A gente mudou também como fazer alguns lanches lá. Lá tinha um padrão, a gente veio e mudou o padrão. Então, a gente também vinha com inovações que a gente via que estava acontecendo fora. Da E aí a gente... cidade, né? Exato. Então, a gente trazia para a gente. Eu sempre costumo falar que a gente não pode olhar só o que acontece local. A gente tem que olhar o que está acontecendo fora. Porque, normalmente, uma característica de interior é que as pessoas que estão no interior, elas querem coisas que cidade grande tem, cidade grande traz. E se você está em cidade grande, você quer aquela coisa do interior. A Carol Coxinhas me mostrou isso depois. Uhum. Então, a gente trazia muitas ideias de fora. Quando todo mundo estava, antes do boom das hamburguerias, a gente tinha colocado os lanchinhos menores lá para fazer combo com batata, pegando o gancho do Mac, né? Porque o Mac não era tão acessível isso há 13 anos atrás, quando a gente começou em 2010, não era tão acessível. E aí a gente começou a trazer elementos diferentes. Ajustamos uma área kids para as crianças e a hora que as crianças viam aquela área kids, que ela chorava para os pais ali que fazer, porque o pai queria ir na lanchonete de baixo, que era tinha muito Uhum. mais tempo Uhum. que a gente. Uhum. A criança chorava, o pai ia lá e entrava para a criança ficar quietinha. E aí a gente tinha área kids, era pequenos elementos de diferenciação que começou a trazer o cliente. O difícil era o cliente entrar. O cliente entrando, Aí ele não saía mais, não, né? aí era nosso. Aí a Aí gente fazia de tudo para conquistava. fidelizar. E a história da coxinha na lanchonete entrou por quê? Nessa lanchonete, a gente ficou 5 anos. E lá ainda não tinha a Carol Coxinhas. A Carol Coxinhas veio ser um outro negócio, mas Mas tinha coxinha na tinha, lanchonete. tinha coxinha. A gente tinha coxinha, na verdade, na nossa casa de suco, que foi o segundo negócio que a gente Tá, abriu antes da Carol Coxinhas. tá. A receita, o meu marido sempre teve, a família dele sempre teve bar. Então, eles tinham uma receita de família. Essa é uma receita de família muito antiga. Mas, para a gente trazer a coxinha na nossa vida, a gente passou por alguns perrengues com a lanchonete, porque a gente falou que a gente ia trabalhar até 5 anos ali. Depois de 5 anos, a gente queria ter pelo menos um domingo, um sábado, um Uhum. feriado, porque realmente a gente trabalhava todo santo dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, a gente estava lá trabalhando. E aí a falta de dinheiro que acontecia naquela época, lá do começo, não acontecia mais 3, 4 anos depois, porque a gente conseguiu conquistar muita coisa com aquela lanchonete, mas não tinha tempo. Uhum. E aí você não conseguia aproveitar, porque tudo, o negócio dependia muito da gente. Era só a gente ali o tempo todo, a gente não conseguia sair. E aí a gente começou a olhar para o mercado e ver o que a gente poderia fazer de diferente. Nessa ânsia de querer achar algo diferente, nessa ânsia de querer ver se a gente conseguia, né, alavancar de outra maneira, a gente pegou um laticínio, uma cidade vizinha, e esse laticínio foi o maior aprendizado, porque a gente fracassou.
em um nível que foi assim, na época, foi arrebatador, foi apoteótico. Apoteótico e arrebatador ao mesmo tempo. Porque se não fosse aquela quebra, talvez a gente não teria conseguido fazer com que a gente se reinventasse no mercado para trazer, né, um negócio que realmente fosse escalável. Mas essa quebra, eu costumo falar que a gente tinha a hamburgueria, que era a lanchonete, e a gente tinha o laticínio. Enquanto a hamburgueria estava voando, em paralelo, o laticínio tinha quebrado. Então, a nossa cabeça deu uma bugada naquela Até época. porque você fica dando atenção para o que está dando errado, usando o recurso do que está dando certo no que está dando errado. É um passo para a ruína, né? Exatamente isso. Eu vejo muita gente hoje, quando quer crescer, quando começa a expandir negócio, que ela não está tão preparada para expandir e ela acaba sangrando o que está dando certo. Se a gente não tem um controle, a gente realmente se perde ali e é muito difícil a gente retomar, dar a volta por cima. Porque um engole o outro. Aquele que está dando certo começa a ficar prejudicado porque a mente tua. Tudo acontece aqui, né? O negócio é uma extensão do que você é. Se você não está bem porque você quebrou, é difícil administrar as duas coisas ali. Nesse momento foi preciso muita resiliência para a gente entender que quebramos, levantamos o negócio do zero, estávamos em franco crescimento, nossa, num sucesso violento. O outro negócio a gente pegou achando que seria o negócio da nossa vida, quebrou, só que nessa quebra a gente tinha conta para pagar, tinha fornecedor, tinha credor. Então a gente não teve tempo de ficar mais uma vez se lamentando, porque a gente tinha muita conta para pagar e a lanchonete precisaria estar melhor do que nunca para a gente honrar os nossos compromissos, né? Sem dúvidas. Bom, aí quebra. E vocês já pensavam em transformar a lanchonete em franquia ou não? Aí foi nesse meio tempo aí que vocês pensaram na coxinha? As pessoas iam na nossa lanchonete e todo mundo falava assim, ó, nossa, se você levar isso aqui na minha cidade vai dar muito certo. Se tivesse isso aqui lá, nossa, você ia ganhar muito dinheiro, leva para lá. E as pessoas foram falando isso desde o segundo ano e foi plantando a sementinha na cabeça da gente que, nossa, será que a gente se levar, será que a gente vai crescer desse jeito? Porque a gente atingiu o teto do sucesso nesse lugar, só que dependia muito da gente. Então, a gente tinha duas alternativas. Ou a gente ficaria daquele jeito, trabalhando na lanchonete, entendendo que a gente não teria tempo mesmo, que a gente teria que ajustar o negócio para talvez ter um domingo no mês tranquilo, ou a gente iria recomeçar ou expandir essa lanchonete, mas ou a gente estagnava e ficava do jeito que estava, ou a gente procurava algum jeito de crescer. Nesse de procurar jeito de crescer, a gente falou, a lanchonete vai tomar muito tempo da gente porque a gente não consegue sair do operacional. A gente não saía do operacional. Então, eu não conseguiria fazer o negócio expandir, sendo que o negócio dependia muito de mim com o meu marido para ser ali Naquele no dia a padrão. dia. Principalmente no padrão, né? Porque quando a gente fala de crescimento, fala em padrão. E aí a gente decidiu, nesse meio tempo, com o negócio quebrado ali, pagando conta, com o outro ali ajustado, a gente falou, vamos abrir uma casa de suco, porque esse negócio pode ser que a gente consiga escalar. Então, a gente não acertou na Carol Coxinha de primeira, foi várias tentativas. Essa casa de suco, ela deu muito certo lá na nossa cidade, muito certo mesmo. Só que nos primeiros meses a gente falou, esse não é um negócio para ser escalável. Porque, duas coisas, o operacional também era complicado manter o padrão, e a gente já entendia de padrão. Já tinha aprendido com um negócio que deu muito certo, um negócio que deu muito errado. Então, você aprende muito com o teu erro, né? O fracasso ensina muito. E a gente não iria conseguir ter uma fonte de renda atrelado a um produto que a gente vendesse. Porque o franqueado não ia comprar fruta de mim. Como que eu ia atrelar um produto para eu crescer? A gente viu que não era casa de suco, por mais que estava dando certo. Voltamos a olhar para o mercado mais uma vez. E nesse período aí de casa de suco e a lanchonete, a gente trabalhava 16, 18 horas por dia, que era das 7 horas da manhã até ali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque saía de um e ia para o outro. O trabalho foi muito intenso. Aí a gente viu que tinha uma galera já fazendo uma coxinha no copo, vendendo assim, coxinha de festa no copo. A gente falou, caramba, a gente já tinha uma coxinha na casa de suco que fazia muito sucesso. A coxinha nossa já fazia muito sucesso na casa de suco. Era um negócio que a gente dominava, era ramo de alimentação, a gente não sairia daquilo que a gente sabia fazer bem, porque um erro nosso foi a gente ir para um segmento que, por mais que fosse de alimentação, a gente não dominava, estava dentro do que a gente sabia fazer, era fácil. Eu teria uma indústria, eu conseguiria replicar, porque o negócio chegava pronto, era só fritar e vender. Então, seria muito mais simples. Nesse momento, a gente tomou a decisão que esse seria o negócio das nossas vidas. Então, chegou a hora de vender o pavilhão para vender a hamburgueria, que chamava pavilhão, vender a hamburgueria para criar recursos para esse novo negócio.
Nesse momento, as pessoas realmente acharam que a gente estava ficando louco. Imagino. Porque eles falaram assim, ó, quem vai comprar coxinha no copo de plástico? Você já quebrou uma vez. O que vocês estão fazendo? O negócio está no auge, o negócio tem sucesso. Por que vocês querem mexer? Uns falavam que a gente estava ficando louco, outros que a gente estava querendo abraçar o mundo, que a gente era muito ambicioso, né? Eu acho que tem diferença entre a ambição e a ganância. Mas a gente decidiu que, naquele momento, a gente tinha estruturado tudo no papel e entendido que, se a gente fizesse certo, poderia ser um negócio que a gente ia escalonar, que seria um negócio que a gente queria ter franquia. E, graças a Deus, a ideia veio, vendemos, colocamos todo o nosso dinheiro ali para comprar maquinário, para montar a loja. A Carol Coxinhas nasceu em 2015. E, na cidade, as pessoas já esperavam algo bom da gente, sabe? E quando a Carol Coxinhas inaugurou, foi uma loucura. As pessoas ali, eu brinco que parecia lotérica. Deu muito certo. Um produto simples, um produto fácil. E caiu no gosto do pessoal. Mas a cidade já tinha referência da qualidade e padrão de vocês, muita né? referência. Legal. Muita referência. Eu vou aproveitar, eu vou pegar um aqui, já que a gente vai falar de Carol Coxinhas. Com certeza. Essa é a coxinha, né? Essa é a coxinha, é isso. Tá pegando, consegue pegar, Henrique? Qual câmera que é aí? Essa aqui, ó. Muito bom. Quando a gente começou com a Carol Coxinhas, a gente já falava para o pessoal que a gente queria. As pessoas já sabiam que seria franquia, que a gente falava muito que seria franquia. A gente nem entendia muito que era franquia, né? Na verdade, porque tem muito processo para você ser uma franquia, mas a gente já disseminava. Nós acreditávamos que a gente teria que ter pelo menos umas 5, 6, para alguém acreditar no negócio, para alguém ter interesse. Mas no segundo mês, graças a Deus, já tinham pessoas interessadas em comprar a franquia. Esses interessados eram clientes nossos da lanchonete. Então, quando a gente faz um bom trabalho, as coisas acontecem, né? As coisas, elas fluem muito bem.